Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já estou expondo o capítulo 3. Eu já expus até o versículo 12. No último vídeo eu falei a respeito do versículo 12. E agora eu vou dar continuidade a partir do versículo 13. Eu vou compartilhar a minha tela. Está aí. Bíblia, capítulo 3, versículo 13. E vamos lá. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Interessante esta afirmação de Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. É que não esteve, não estará. Está no céu. O verbo eimi, esse que está do lado direito, é um verbo. E esse verbo, eimi, que no texto aí está como on, é um verbo que está no tempo presente, na voz ativa e no particípio. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava na terra, ele também estava no céu. Agora, como explicar isso? Ninguém explica. Por isso que eu digo que Jesus ele esteve na terra como homem, 100% homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu a sua divindade. Como Deus, ele ainda está no céu. Ou aqui na passagem, estava no céu. Porque ele falou, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Ele desceu do céu, estava na terra e também está no céu. É interessante esta passagem. E não tem como ignorar aí o tempo verbal. Não tem como, está aí. O verbo está conjugado no tempo presente, na voz ativa e no particípio. Não estará e nem esteve. Pela lógica, esteve, né? Que esteve no céu e que agora estava na terra. Não. E que está no céu. E outra coisa que dizem, ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu. Alguém pode perguntar, mas como é que fica Enoque e Elias? Com certeza no céu eles não estão, pois a palavra de Deus é verdadeira. Enoque e Elias foram levados para o paraíso. O paraíso é um outro lugar onde as pessoas estão aguardando o último dia. O que aconteceu com os corpos destes dois homens, nós não sabemos. A Bíblia diz, por exemplo, no caso de Enoque, que Deus para si o tomou. Como nós não sabemos. Elias diz que carros e carruagem de fogo separou Elias de Eliseu e ele subiu num redemoinho. Ele não subiu num carro de fogo. O carro de fogo separou os dois e ele subiu em um redemoinho ao céu. Pelo texto ele subiu
de corpo, alma e espírito. Mas ele não foi ao céu, ele está no paraíso. Pois Jesus disse, olha, ninguém. E o termo aí, nada, o termo aí é oudeis, essa palavra aqui, ó, grega, oudeis. Oudeis é nada, ninguém subiu. Subiu aí, anabaino, ser elevado. A palavra grega é anabaino. Então, anabaino é subir, ser ascendido ao céu. Senão aquele que de lá desceu, filho do homem. Tem alguns outros textos por referência. Olha, que seria se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Interessante aqui que agora, nesse texto de João 6,62, ele já fala que primeiro onde ele estava, mas com certeza como homem. Mas como Deus, essa primeira revelação aqui, ele está no céu. Na verdade, Jesus estava em todos os lugares, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não perdeu os atributos da sua divindade. O que ele fez foi abrir mão da sua divindade. Ele não é abrir mão. No momento que ele esteve aqui na terra, ele não lançou mão daquilo que ele tinha. Tem uma passagem também em Efésios, capítulo 4, versículo 9, que muitos têm uma dificuldade muito grande para explicar esse versículo, mas nós podemos ver que, se nós vermos esse texto aqui de João 3,13 e também João 6,62, nós vamos entender com mais sinceridade o texto de Efésios 4, 9. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Alguns dizem que isso aqui, descer às partes mais baixas da terra, é descer até o abismo. Mas o detalhe é que ele falou terra, ele falou ambiente físico. Ele não falou de ambiente espiritual. Se ele desceu às partes mais baixas da terra, é porque ele desceu até este lugar aqui, desceu aqui nesta terra, aqui, neste mundo. Porque, vamos ver o texto, deixa eu ir para o texto de Efésios. Vamos aí, olha aí, está aí, topo aí, ó. Ora, que dizer que subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. O interessante aqui é que terra é G. Terra arável, chão, terra como lugar estável, continente, como oposto ao mar, é G. É G. Então, não tem nada de esta palavrinha aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, Gs. Gs porque não é terras, é terra, então está no singular. Então, isso aí é um substantivo feminino, genitivo singular, Gs, como está então G, então o singular é Gs. Então veja aqui, ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido. Aqui quando Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que antes dele subir, ele havia descido aqui nessa terra. Não que ele tenha ido partes inferiores da terra. E vamos dar uma olhadinha no que significa inferiores. Inferior é mais baixo, aqui mesmo, nessa terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Está vendo? Os céus aqui é Uranus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Isso aqui não tem nada a ver de Jesus ter descido ao inferno, algo dessa natureza. Não, partes mais inferiores da terra é aqui, neste lugar que nós estamos morando. Porque ele veio de um lugar.
esse texto aqui de João 3:13 e também João 6:62 explica tudo. E vamos lá, versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, primeiro nós temos que entender o que aconteceu aqui com Moisés. O texto aqui em questão está lá em Números, um dos livros do Pentateuco, e essa passagem ela fala a respeito de um acontecimento que teve ali quando o povo estava saindo do Egito e indo em direção à terra de Canaã. Então teve um evento ali que aconteceu e que Jesus ele lançou mão desse texto que aconteceu há muitos anos, 1000 e tantos anos antes de Cristo, antes dele, e que ele lança mão para mostrar como é que ele deveria morrer. Interessante isso aí. Está lá em Números, fala da jornada dos israelitas. As serpentes ardentes e a serpente de bronze. Então, o texto que Jesus está falando para Nicodemos está lá no Antigo Testamento, e com certeza, como Nicodemos, ele era um mestre em Israel, era um professor, ele saberia muito bem desse texto. Olha, então partiram de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Olha aí, eu estou lendo em outra Bíblia aqui, para não sair do texto que eu estou. Então, diz que o povo estava peregrinando em direção à terra de Canaã. Olha, o povo havia saído do Egito, estavam peregrinando pela terra de Canaã, pelo deserto, ali ao sul de Canaã, indo para a terra de Canaã. Então, saindo do Egito, estavam no deserto, indo em direção a Canaã. E foi nesse período aí, nesse trajeto, que eles cometeram algo. Olha, então, partiram, tá, ok? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Então, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Tá vendo? Então, eles queriam outro tipo de comida. Então, eles estavam insatisfeitos com o maná. Eles não queriam maná, eles queriam carne. Olha, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. O pão aqui, o lehem vil, mal aqui, fala de desprezível, sem valor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Interessante, palavra hebraica para serpentes abrasadoras. A palavra abrasadora é saraf. Saraf é que queima, venenosa. Com certeza a picada daquela serpente fazia com que o local onde foi ofendido ali ardesse, queimasse como fogo, com certeza. Não que era uma serpente de fogo, não. A picada dela, com certeza, que queimava. Porque no dicionário hebraico está dizendo que é serpente venenosa, abrasadora por causa do efeito da queimação do veneno. É o que significa. Por isso que era a sensação da picada da serpente dava isso. Então, são serpentes aí. Nahash é serpente.
a ideia de cobra venenosa. E veja bem que aí o povo começou a morrer. Então, quando o povo começou a morrer, então, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Viu? O texto está lá em Deuteronômio, ou melhor, está lá em Números, capítulo 21. Números 21. Leia o texto todo que você vai entender porque foi feito essa serpente. Então, por isso que Jesus, olha, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que importa da mesma forma? Veja bem que lá o povo saiu do Egito, estava peregrinando na terra no deserto, indo em direção à terra de Canaã. E eles pecaram contra Deus, porque eles falaram contra Deus e contra Moisés. E aí veio a morte, através das serpentes que picavam o povo. E Deus, próprio Deus, mandou para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse ela numa haste e fixasse ela no meio do arraial. Todo aquele que fosse ofendido ou picado pela cobra, pela serpente, quando ele olhava para aquela serpente de bronze fixada ali no meio do arraial, automaticamente ele viveria. Ele não morreria pelo efeito do veneno. Ele era livre da picada da serpente. Interessante. É que também nós um dia estávamos no Egito. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados. Por isso que Jesus, ó, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo, vamos para o versículo seguinte para nós entender o texto aí. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então agora é espiritualmente. Lá o povo estava saindo do Egito, caminhando no deserto em direção a Canaã. Hoje, espiritualmente, nós saímos do Egito, que é o mundo, estamos no deserto, que é a nossa caminhada nesse mundo, e estamos indo em direção a Canaã celestial. E que um dia o pecado nos afetou. Mas se a gente não olhar para um que tem condições de nos resgatar da morte, que nós somos picados pela serpente, que é Satanás, a antiga serpente. E lá no livro do Apocalipse fala que a antiga serpente, que agora era um dragão, ela cresceu. Lá no Éden é a serpente que enganou a Eva. Então nós somos picados pela serpente. E a morte entrou no mundo. Mas olha, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, ele automaticamente era livre da morte e poderia caminhar rumo a Canaã terrestre. Nós hoje, da mesma maneira, saímos do Egito, que representa o mundo, estamos caminhando aqui nessa terra, que é o deserto, estamos indo a Canaã celestial. E para sermos livres da morte, nós temos que olhar para Cristo, que também foi levantado na cruz. Assim como Jesus foi levantado naquela cruz, crucificado, toda vez que nós olhamos para Jesus, nós somos livres da morte eterna. Não da morte física, porque Jesus ele veio nos livrar da morte eterna. A morte mais terrível que existe é a morte da total separação do homem para com Deus. A morte eterna é terrível, é a total separação do homem de Deus. Nunca mais o homem que morrer sem Cristo, sem Jesus, nunca mais ele terá uma outra oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Nunca mais.
acabou. É ida sem volta. É o único lugar que é ida sem volta, é a eternidade. Por isso que enquanto há vida, nós temos Jesus, que nós podemos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que Ele falou com Nicodemos, olha, para que todo que nele crê, crer aí, a palavra é pisteu, é acreditar, é estar persuadido, é confiar. E viu aí que, olha, tenha a vida eterna, o termo grego aí é aionios, para sempre. Ele não está falando de morte física, ele está falando de vida eterna, vida para sempre. E antes de encerrar, porque está no momento de eu encerrar, o interessante é que essa serpente aqui, ela depois, bem na frente, eles encontraram esta serpente lá no reinado de Ezequias. Você pode ler isso lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis. Deixa eu abrir outra Bíblia aqui. Segundo livro de Reis 18:4. Deixa eu pegar aqui 2 Reis 18, versículo 4. Durante o governo do rei Ezequias, tinha passado aí aproximadamente 700 a 800 anos do fato que tinha acontecido. E ainda essa serpente, ela era interessante. Olha, depois você abre a sua Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 4. Eu vou ler na outra Bíblia aqui, olha para vocês verem. Removeu os altos, aqui está falando do rei Ezequias. Então, Ezequias, ele começou a reinar, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Então, no versículo 4 diz o seguinte, ou melhor, versículo 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Olha só o versículo 4 que diz, lá de 2 Reis 18, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. O termo hebraico para Nehustan é uma coisa de bronze, uma coisa de bronze. Eles não chamavam ela de serpente, não, de bronze, não. Eles chamavam ela de Nehustan, ou seja, uma coisa de bronze ou de latão. Então veja que como o povo era inclinado à idolatria. Já havia passado o que? Uns 800 anos, de 700 a 800 anos, e o povo ainda estava queimando incenso para esta serpente de bronze. Eles guardaram esse objeto, interessante. Veja que esse fato que acontecido foi na saída do povo de Israel do Egito, indo em direção à terra de Canaã. Eles peregrinaram 400 anos. Depois teve o período eles caminharam 40 anos. Depois teve 400 anos. 400 anos foi o período dos juízes. 40 anos foi a caminhada. 400 anos foi o período dos juízes. Terminou o período dos juízes. Quase 400 anos o período dos juízes. Depois começou a monarquia. Já tinha passado Saul, Davi, Salomão. O reino dividiu e agora estava no reinado de Ezequias. E ainda o povo estava queimando incenso. Veja que eles não entenderam aquilo que foi pedido
para que fosse feito ali no deserto, já tinha um valor simbólico apontando para algo maior, que era a morte do próprio Senhor Jesus. Pois bem, chegamos aí ao final de mais um vídeo, 25 minutos, para não ficar tão cansativo. Deixa eu voltar aqui na tela principal. E no próximo vídeo eu estarei comentando a partir do versículo 15. Esse texto é o texto mais lindo das Escrituras. É o texto áureo da Bíblia Sagrada. Esta fala do Senhor Jesus, que foi registrada por João, foi dita para um homem apenas, Nicodemos. Mas é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.